Olha, Está eu tudo queria certo. agradecer, primeiro de tudo, ter aceito participar no meu canal. E Oh, obrigadinho. e Obrigadinho por ter-me convidado. nada, nada, é sempre bom encontrar pessoas que falem português e pessoas de confiança, não é? Porque eu também criei este canal para, eu não gosto de dizer verificar, mas que eu saiba que realmente a pessoa diz, faz o que diz. E Sim, então quero-vos apresentar a Maria Gonçalves. obrigado. Uma médium que está no Canadá, mas fala português, ela é de Aveiro, não é? Daquela zona de Aveiro. E Sim, sim. pronto, agradecer-lhe ter aceito o meu convite e queria que me contasse um bocadinho de si, a sua história. Eu sei que desenvolveu a mediunidade através da meditação, não foi? Não foi uma coisa que tivesse surgido como alguns que surgem em crianças, na infância, mas foi uma coisa que foi desenvolvida através da meditação. Acho que teve um peso. Para mim, Sim, eu aleijei as costas quando eu tinha 30 anos. pois, exato. So, depois disso eu não conseguia trabalhar. E eu tinha muitas, muitas dores. E depois, por causa de ter muitas dores, eu comecei a ver espíritos como eu vejo a você. Uhum, uhum. E eu tinha muito, muito medo porque eu não entendia nada disto. Eu nunca queria ser um medium. Eu não sei como é que se diz em português. É médium também. É medium também, Médium. obrigadinho. O meu português é mais ou menos, mas a gente vai se zerascando aqui e Muito acolá. bem, alguma palavra que não consiga, diga-me que eu depois traduzo. Está bem, obrigadinho. Agora, Então, eu tinha aleijado as costas com 30 anos e eu comecei a ver espíritos como eu vejo você. E eu venho de uma família muito católica, e eu não acreditava em nada disto. E eu com colegas, a gente vinha assim, eu não sei como é que se está em Portugal, mas assim, feiras de tarot, onde vêm pessoas, cidade para cidade, e vais ler tarot, ou vais ver um medium, ou vais ver, comprar cristais. Então eu ia com a minha colega, mas eu não percebia nada daquilo, eu não entendia nada daquilo. Depois de aleijar as costas, eu comecei a. Sim, como eu disse, a ver espíritos e a ouvi-los, eles falavam para mim. Eu disse, para falar para mim. Antes eu pensava que eu estava a ficar doida da cabeça. Eu pensei, ai meu Deus. Então, eu tinha uma colega muito chegada e ela também não entendia nada disto. Eu dizia, ai caramba, eu não entendo o que é que se está a passar. O que é que a gente vai fazer para resolver este problema? Porque eu pensava que isto era um problema que eu resolvia e podia despachar. E ela vai assim, vamos aprender e vamos tirar cursos. E vou contigo para tu não teres medo. Que a gente, as duas, ai credo, a gente tinha tanto medo. Eu dizia, ok. Então estava lá pessoas dentro do curso que queriam aprender a ter a estabilidade. E o que eu queria era ver se a habilidade era ir embora e para eles pararem de chatear a cabeça e falar para mim. Isso é o que eu queria. E depois, por acaso, ter tantas dores. E eu ia aos médicos e eles davam medicina e eu tinha muitas alergias contra muita medicina. E eu não podia, eu tinha crianças pequenitas para criar e se eu tomava remédio, eu estava a dormir para 12 horas. Eu pensei, isto nem uma vida. Então depois descobri meditation. É assim que se diz em é português, meditação, meditation. é meditação. Sim, sim. Então eu fazia isso, mas o que eu não sabia era mais disso que eu fazia, mais forte que a minha habilidade ficava. E depois eu também começava a saber coisas da vida das pessoas. E eu dizia às pessoas: "Oh, isto vai acontecer." E eles: "Tu não podes saber isso, como é que pode ser?" Mas eu também não sabia como é que eu sabia. Eu não estava a entender nada disto. Só no princípio eu tinha muito medo disto. Eu tinha muito medo porque eu não entendia. Eu não entendia nada que se passava, mas eu tenho uma história linda. Se você quer ouvir, Claro, claro que se sim, possa. claro que sim, claro. Sim. Então, isto foi. Eu já andava assim uns anos e pessoas sabiam que eu tinha habilidade, algumas amigas, mas eu não contava nada lá fora. Portanto, as pessoas começam a dizer Molly e eu Sim. não entendia o que era isto. E depois, um dia de manhã, apareceu-me a alma de uma cachorra que eu cheguei a conhecer num curso há uns meses para trás. Mas a gente não era amigas, era assim. Uma pessoa que estava dentro de um curso e o marido dela aparece e ele diz: Tu vais ter com a minha mulher. Eu dizia: Epá, não, 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 não. Eu não vou ter com nenhuma mulher. Tu estás morta, larga na mão, para me chatear.
vai ter que a tua mulher sozinha, larga-me de mão. E depois eu fui para uma loja aqui e estava assim uma coisa em madeira, um statue, É como uma é que se estátua, diz? uma estátua. Sim, assim, um homem e uma mulher abraçados e debaixo tinha assim rosas. Eu acho que aquilo era uma coisa que metias em cima de um bolo de casamento, uma Ah, coisa assim, mas era um abraço. Não era um noivo e uma noiva, mas era um homem e uma mulher a abraçar em madeira. Era muito lindo, mas era assim uma coisa para pensar em cima de um bolo. E eu estava dentro da loja, eu pensei, isto é lindo, tinha coisas muito lindas lá dentro. E o marido lá aparece outra vez, compra isso para a minha mulher. Eu assim, epá, I don't think so, eu acho que não. Então agora a comprar prendas para mortes. Não, 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 larga-me na mão, para-me chatear a cabeça. Isto foi na segunda-feira. E todos os dias ele vinha ter com eu e eu mandava-o embora e ele vinha para trás. Ele diz: Tu tens jeito com a minha mulher. E depois, porque não sabia controlar a habilidade, e sou eu ia dormir e ele vinha-me acordar. E eu era: Oh meu Deus, deixa-me dormir. Eu quero dormir, eu estou tão cansada. E eu acho. Sim, e depois já que isto começou na segunda-feira, eu acho que era segunda-feira, que já foi há tanto ano para trás, e eu acho que para sexta-feira eu já estava, como é que se diz? Eu ainda não tinha dormido, porque ele ainda para me chatear a cabeça. E chega sexta-feira e eu assim, epá, agora quem é a tua mulher? Eu vou comprar a Desistiu. prenda, Vamos te ajudar. Desistiu e vamos. eu vou-te ajudar. Olha, Sim, deixa-me dormir e eu vou-te ajudar. E quem é essa tal mulher que tu queres que eu compre prenda para? E depois ele diz a mulher, e eu pensei, ele lembra-se a mulher, mas eu não a conheço bem, que eu vi-la num curso há uns meses para trás. Então depois ele ligou uma colega e disse assim, olha, tu nem vais acreditar que apareceu o marido em espírito da tua colega, que eu sei que tu conheces esta que jabunda que ela anda. Que eu tenho de ir à procura dela, que agora eu comprei uma prenda e eu tenho de dar uma prenda do marido que está no céu, não é? E depois ela diz: ela partiu a perna e ela agora está num lar por umas semanas ou uns meses, porque a casa dela tinha escadas e ela não conseguia atrapar as escadas. Eu disse: está bem, eu vou ao lar. Então, eu vou ao lar com a prenda e eu estou a entrar e eu vou assim a uma enfermeira. Então, onde é que está esta tal cachopa? Ele diz, as enfermeiras levaram para tomar banho. E eu pensei, tão bom, tão bom. Onde é que está a cama dela? Ela diz, a cama dela está ali. Eu disse, ok. Então, eu largo a prenda na cama dela e eu pensei, eu já fiz o teu trabalho, larga na mão, não me chateias a cabeça. E larguei a prenda na cama dela. E depois eu fui ao café, pensei, eu vou relaxar agora, já me chateaste uma semana inteira, não me deixaste dormir. E ali aparece o marido dela outra vez. E eu assim, não é assim que se faz, Maria. Tu agora tens de ir para trás e falar com ela, aí tu tive tens de de contar-lhe falar a que história. queria dar uma mensagem. Ainda não estava o Sim, trabalho todo feito. e eu pensei, ai. Eu, ok, tu não me deixas beber o meu café, eu vou. Então eu vou para trás para o lar e a porta dela estava aberta e ela está na cama e ela está a chorar. Hein? Está a chorar. E eu pensei, prontos, já estraguei com a cabeça da mulher. O que é que eu ando a fazer a comprar prendas de pessoas mortas? Isto não está a dar resultado aqui. E eu tive tanto medo. E depois o marido apareceu e diz, vai lá dentro, entra no quarto. Eu disse, ok, fine. Tá bem, eu entro dentro do quarto. Se eu entrei no quarto e ela olha para eu e é só lágrimas, e ela diz: Ai Maria, tu é que largaste a prenda. Eu disse assim: Sim, eu larguei a prenda. E ela tinha dito: Agora eu não me lembro, porque isto já foi há tanto ano, se era o aniversário do casamento ou se era o aniversário da morte dele. Exato. E ela diz que desde segunda-feira tinha pedido a ele para ele mandar um sinal de um abraço que ele está de volta dela e depois ele tinha a prenda, que era um homem e uma mulher, abraçando. Ai, que giro. Sim, Espetáculo. e depois disse assim de lá, e eu acho que eu tive assim um pouco. Porque eu sou assim uma pessoa, tá bem, eu vou ajudar, mas eu também quero andar a fazer compras para toda a gente. Eu disse, isto não pode ser, eu posso andar a correr para as cidades todas a Claro, comprar prendas, à procura de pessoas que eu mal conhece. E claro. depois, sim, eu acho que isso foi a última vez que isso aconteceu, porque antes disso estava sempre a acontecer, coisas assim. Mas já sei, eu acho que foi a história mais linda que ela ficou tão contente.
E eu fiquei aliviada, que eu pensei, ai credo, o que é que eu estou aqui a fazer? E quando eu vi tanta alegria na cara dela, eu disse, está bem, eu finjo a vontade da alma do teu marido. E E depois o marido a nunca mais me gratificação e chateou. decidiu continuar, né? Viu aquela gratificação, aquela alegria na pessoa e decidiu, se calhar havia aí alguma coisa que devia fazer, não é? Devia ser uma missão, não é? Que devia perseguir, não é? Sim, sim. Explorar essa Foi, possibilidade. foi, sim, foi uma, foi uma história linda. Às vezes faz assim coisas, mas não assim tão grande. Eu não ando a comprar prendas. Claro, essa foi a Que primeira da dizem segunda. eles? Isso acabou. Eu posso estar a fazer isto porque as outras pessoas podem se assustar. Eu não posso estar a comprar prendas. Claro. Sim. E uma Então coisa isso? que eu queria lhe fazer, você diz no seu site e mesmo no YouTube que é uma médium, evidential medium. O que é que é isso, o evidential medium? Médio de evidência. Eu acho que sei o que é, mas queria que Sim. explicasse. Eu, com a minha habilidade mais tarde, há uns anos para trás, eu treinei na Inglaterra, Uhum. no Arthur Findlay College, o colégio de treinar médiums no mundo, e eu fui lá. E eles treinam a gente para evidential medium, quer dizer que as coisas que a gente diz têm que ser verdadeiras. A gente não pode inventar coisas e a gente não pode dizer coisas que toda a gente pode Exato, dizer. sim. Para a pessoa É, saber que realmente está a contactar com aquele ente, querido. sim, Eu sim, vi na sessão que eu fiz consigo, eu realmente pude ver que realmente queria, os pormenores que você dá, realmente ligam esses pormenores à pessoa. E eu percebo então sim, o que é que seja dar evidência, dar prova de com quem é que você está a falar. Muito sim. pormenorizado, muitos pormenores, achei espetacular. Achei isso interessante. Obrigadinho, obrigadinho. Interessante, sim, sim. Eu acho muitas vezes, porque eu sempre me tenho a intenção, porque eu acho que quando a gente vai para ver um Miriam, muitas vezes a gente está com muita tristeza na vida e é para ajudar a nossa alma um pouco, cada dia, Exato, para ajudar exato. a gente, Há não a é? ideia que nós, que é o que eu gosto de transmitir no canal, é que nós não morremos. Nós passamos Sim, para outra fase de viver, de outra maneira. E sim, aí a pessoa fica logo mais leve, sabe que eles não estão sempre ao pé de nós. sim. É E, verdade, é verdade. e uma coisa que eu também queria aconselhar às pessoas é que você deu uma informação. Naquele momento eu não vi quem era. Você falou-me de uma pessoa, até disse, ai, eu não costumo receber nomes, mas está-me aqui uma pessoa a dizer o nome. E eu, Sim, você disse o meu nome, eu não, não veio, não estava a ver quem era. E disse-me também outro pormenor da vida dele, era um rapaz. E eu depois, só no dia a seguir, é que liguei as coisas. Então, é para dar, para dar aconselho às pessoas que consultam, ou outros, que às vezes sim, a informação que passa, a pessoa naquele momento não está a ver o que é, mas depois, passado um dia ou dois, consegue perceber quem é que foi. E uma pergunta que eu lhe queria fazer: essa pessoa nem era. Eu só conheci essa pessoa para aí uns meses. sim, E eu gostava de saber se há pessoas que aproveitam, se calhar, o facto de você estar aberta e ele ter passado pela minha vida e ter querido dar alguma informação, ou acha que eh, há alguma relação, se calhar numa vida passada, ou yeah, que acha que aconteceu nesses casos, que não faz parte do nosso círculo íntimo de familiar, não é? Por exemplo, você falou da sim, minha avó, da minha mãe, do meu pai, mas apareceu esse rapaz que só esteve por breves momentos na minha vida, mas que quis sim. comunicar. O que é que acha que isso So, aconteceu? sim, você diz past lives, não é? Sim, Vidas sim, passadas. Isso eu não sei muito, só eu não falo nisso porque eu não claro. percebo muito disso. Eu acho interessante, mas eu nunca estudei isso. Uhum. O que eu acho que acontece é que às vezes, e eu tenho visto isso acontecer muitas vezes,
é as pessoas que só teve na nossa vida por um pouco, a gente fez uma diferença a eles. A gente pensa que não faz diferença à vida das pessoas, mas a gente está sempre a fazer diferença às pessoas e eles têm uma oportunidade para vir dentro e vêm, ai, está ali, Sim, e sim. dizem olá, e fazem É. isso. Eu faço, como é que se diz em português? Onde eu vou a salões, eu com uma colega e a gente faz Miriam assim num. Formas de plateia, não é? Que faz demonstrações Sim, com muitas pessoas, em grupo, em sim. multidões. E eu estava a fazer isso e eu senti uma sogra ao pé de mim. Eu disse, isto é a tua sogra. E aí a mulher diz, não pode ser. Minha sogra era tão má para mim, ela nunca gostava de mim, ela fez isto e aquilo. Eu olhei para ela e disse, mas fora, não gostar de ti, fora das cunhadas todas, ela gostava de ti mais. Claro, As outras ela ainda gostava menos. exato. E as lágrimas, eu dizia, porque tu fazeste isto e tu foste ao doutor com ela e tu lavaste-lhe a roupa e quando ela estava perto da morte dela, tu é que foste na hora que nunca saíste ao pé do lado dela. E ela dizia, é verdade. Eu disse, olha, ela está a vir hoje para dizer obrigadinho por tudo que tu fizeste e também a pedir desculpa que ela sabe que não foi assim tão boa para ti e podia ser mais boa. Mas ela ficou tão admirada como Exato. ela, por causa da maneira que a sogra era com ela dizia, ela nunca vai aparecer para mim, mas toda a gente aparece. Eu tenho tido colegas quando eu era pequenita que morreram e eu fui ter com uma Miriam. Ela disse: oh, está aqui esta que já veio vizinho. Eu mal conhecia a Cachopa na escola, mas já lá está a dizer que tu fizeste uma diferença na Pois, vida dela. eu pensei Tu, isso. Exato. sim, tu eras boa para ela, tu rias para ela, tu dizias bom dia. Eu não conhecia a Cachopa muito, mas ela veio para dizer isso. E depois outras coisas que acontecem é às vezes pode vir pessoas. Mas estou em espírito, pode vir e tu estás a ter um reading, a ter um appointment comigo, Uma e vem uma sessão. pessoa e tu dizes, eu não conheço essa pessoa, mas tu sabes o quê? Isso é a mãe da minha amiga, porque Pois, a amiga nunca ia fazer ah, uma consulta, exato. então aquela pessoa vai se aproveitar porque o que a gente esquece é que os nossos familiares, os nossos amigos tentam sempre todo dia para É, mandar mensagens é para a isso. gente. E pode ser por pessoas, pode ser por consultas, pode ser que de repente tu encontras dinheiro para todo lado e estavas a pensar, é preciso dinheiro, e depois agora já é 10 euros para todo lado, ou 5 euros, ou moedas para todo lado, ou canções. Aham, Começas a ouvir canções, eu não sei se isso já rádio, tem sim, sim. acontecido. Eu vejo, eu Sim. sinto isso muito na rádio. Sim, as canções e as palavras são exatamente o que tu precisavas ouvir, ou pode ser a canção era a canção que eles adoravam e tu Exato, ouves. exato. Então, isso é outras maneiras que as pessoas que estão do outro lado, ou que estão em espírito, estão a comunicar com a gente. Exato, É eles só, a estão gente só, sempre. Temos é que estar abertos a isso, não é? Esses sinais, sim, eles tentam, estão sim, sempre ao pé de nós. Eu já, mesmo lembrando deles, eles, é porque estão ao pé de nós. sim, sim. Lembranças. É lembranças, eles estão sempre a mandar mensagens, É, então não ficas verdade. admirada. E às vezes o que eles fazem, eles podem dar uma prova quando estás a ter uma consulta. Tu vais dizer, eu não sei muito disso. Eu acho que eu tenho de ir falar com esta tal pessoa para perguntar, e eles já fazem isso de propósito para a gente ir ter a conversa com aquela outra pessoa. Eu fui ter a conversa com uma namorada dele. Yeah, E se é calhar era, lindo. era intencional eu falar com ela, para ela, Sim. para Quando a gente perguntar o que começa. tinha acontecido. Mas pronto, é para deixar o conselho, se as pessoas não achar, naquele momento não der sentido à informação, mais tarde vai associar a alguma coisa. Portanto, tem sempre sentido as informações que os médios nos dão. Pode não fazer sentido naquela altura, mas mais tarde vai É. fazer sentido. Pois também com uma consulta média, ao menos 98% que faz sentido, Exato. Sim, sim, porque é sim. sempre um ou dois que não pode fazer sentido nesse minuto, ou às vezes o Miriam pode não entender bem,
ou dizer correto e ir para trás e pensar, ou eu disse aquele mal, eu devia ter dito desta maneira ou daquela. Mais ou menos, eu acho que mínimo 20, eu digo 95, até eu acho que isso é baixo, 98. Desde Sim. que 98% da informação que bem que tu entendes 100% e se está 2 erros, está bem, porque a gente é humano ao fim do dia e Exatamente. a gente pode errar. E Exato. isso é porque é que é, eu digo, é evidential meaning, porque tem que ser provas. A pessoa Sim, tem que dizer, sim, eu entendo, porque a pior coisa que às vezes que eu vejo é quando as pessoas do mínimo diz, tu não entendes agora, mas tu vais entender mais tarde. Mas depois foi a consulta inteira, foi tu vais entender mais tarde, hein? claro, Isso não está certo não está nada. também. Exatamente. Exatamente. Sim. Olha, eu queria também fazer uma pergunta sobre as capacidades que tem, é porque há a clarividência, a clareaudiência, aquele saber, qual é que é a capacidade que para você está mais desenvolvida? Que é ver ou é ouvir? Como é que se processa isso quando você está a fazer Oh, a com isso. canalização, o channeling? Ok, só eu não sei as palavras que deste em português, mas eu estou a entender o que estás a dizer, e porque é assim meio parecido em inglês. No princípio, eu vejo como eu vejo-te a ti, não Uhum, é? E eu tinha muito medo, e eu ouvia e eu sentia, era tudo, era tudo. And then mais tarde começou, porque está sempre a trocar, hein? Isto é o que as pessoas não sabem, está exato. sempre a trocar, a tua Pois, habilidade pois. nunca fica igual. E eu acho o princípio de tudo é sentir. Porque Uhum, toda a gente tem que sentir, não é? Eu sinto-me alegre, eu sinto-me triste, eu sinto. Eu acho que toda a gente, a primeira habilidade que toda a gente tem é o sentirem. uhum, E depois, com o tempo, tem trocado, eu ouço, só eu posso ver, eu já não vejo tanto como eu via, mas eu vejo às vezes. Mas eu gosto muito de saber, aquela coisa eu sei e sim, eu sim. ouço. Pegam E eu logo, estava né? Exato. sim, e quando eu sei 100% e quando a pessoa diz não, eu sei que eu estou certa, só eu tenho de ir para trás e dizer, ok, eu tenho de dizer de outra maneira, pode ser as palavras que eu estou a usar e não estão a fazer sentido para ti, só eu vou para trás e troco as palavras e digo, se eu digo desta maneira, isto faz sentido? Sim, isso faz sentido. Eu tenho um pouco de tudo agora. Eu gosto mais, eu vou dizer, eu gosto mais do saber. Se eu só escolher um, eu adorava só saber. Porque de vez em quando eu ainda vejo, mas e eu ando a fazer isto há tantos anos, há 25 anos, e eu ainda tenho medo, que às vezes eu assusto-me e penso, ai credo, isso está aqui uma pessoa a mais. E depois é que eu vejo, não, é uma pessoa em espírito, yeah. Mas eu gosto muito do saber, mas eu ouço. E o que eu noto é conforme as coisas que se passam na minha vida. Então, às vezes, quando eu vou, porque a gente tem assim, guides, espíritos Sim, que sim. guardam a gente, a Já nossa acredito. alma, não é? Anjos da guarda. Sim, E, sim. eu às vezes, eu atimo com eles. Eles dizem, Maria, tu vais fazer aquilo. E eu digo, não, eu não vou fazer nada. Tu não mandas em mim. Eu não faço nada. E depois, sabes, eles estão ali, eu estou sempre assim, a falar com eles. Eu tenho colegas, eu ouço e eu faço. Eu digo, não, 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 não. Não é bem assim. Eu tenho assim umas conversas com eles e eu não sei se eu quero fazer com vocês todos, é que eu tenho que fazer. Mas o que eu noto é quando é para fazer uma coisa e é mesmo séria, e é para o bem da minha vida, eu ouvo uma voz tão alta, e é uma voz, normalmente, eu acho que é uma voz de um homem, e quando eu ouço essa voz, eu faço logo, eu nem estou a timar, eu digo, não, não, eu já sei que eles agora estão sérios, e que é para fazer isto, e depois eu tenho colegas que olham para eu, mas como é que tu estás a fazer? Eu digo, não, eu já sei, quando eu ouço assim uma voz fora, sabes, uma voz de outra pessoa, mas não Não está faço ali nada. ninguém. Sim, é do anjo da guarda ou do espírito, eu não sei como é, spirit guides, eu não sei como é que se diz isso. Guias espirituais. Sim, guias espirituais. Quando eu ouço aquela voz, se eu estou assim, I don't know, eu não sei se eu quero fazer o que tu, porque eu ouço às vezes, sabes, mas é mais dentro da cabeça e é assim, ai Maria, devias fazer isso, eu acho que eu não quero te ouvir hoje. Mas quando eu ouço a voz deles mesmo séria, eu faço logo o que eles dizem.
Pois estão a porque eu ajudá-la, sei não que é? eu tenho que Estão a fazer ajudá-la na sua missão aqui na Terra, não é? E é é. melhor estar, pronto, porque eles estão sempre a ajudar, não é? E eles ajudam na canalização, no channeling? Ajudam-na? Ou você põe de parte os guias e faz a sua. Ou eles ajudam-na a interpretar o que os entes falecidos estão a dizer, ou não? Oh, para mim, da maneira que trabalha comigo, o que eu noto é quando eu estou a dar evidência às pessoas, eu vejo fotos ou eu tenho lembranças de coisas que se passou na minha vida. Uhum, Então, se vejo o que se passou na minha vida, eu sei o que estou a dizer a ti, que está certo, ou eu posso ouvir, não uhum, é? Que eles dizem. Eu acho que com as guias espirituais toda a gente trabalha com elas diferentes, não é? E há diferente coisa. Uns têm fé que tu falas primeiro para eles e depois eles falam para as almas do outro lado e eles estão assim ao meio. E eu sou mais, eles estão aqui, são meu guarda, eles têm certeza que corre tudo bem, mas eu estou a falar direto bom, ok. às pessoas da tua familiar, às pessoas que Falecidas, estão exato. aqui. Exato, Sim, exato. Exato. Tá é. bastante. Diga-me uma coisa, eu sei que também o tarot é para si é muito importante, mas eu acho que são duas áreas separadas, né? O tarot eu acho que tem mais a ver com a sua, com o seu dom da vidência e a Sim. mediunidade é falar com entes falecidos. É assim que você, porque eu sei que no seu, eu depois ponho aqui na descrição os seus links para a página e Tá para bem. o YouTube. Você tem sessões separadas para leitura de tarot e Sim, mediunidade. sim. O que é que as diferencia? O que é que, no tarot, o que é que se passa mais na leitura do tarot, das cartas? Só na leitura do tarot é da nossa vida aqui. Pois, As exato. pessoas vêm perguntar coisas É da exato, vida exato. deles. Da evidência, exato. E de medium é comunicar com a Pois, alma das pessoas que já faleceram, que estão no exato, céu. exato, Sim, exato. isso é que é a diferença. Pois, Mas eu, no princípio, eu fui aprender tarot porque eu tinha muito medo de vocês, as pessoas dizerem que eu era um medium. Então eu pensei, se ler tarot, tu vais pensar que a informação veio de lá e quem estou a comunicar com ninguém, que eu tinha muito medo das pessoas saberem o que eu fazia. uhum. So eu cheguei a aprender tarot e quando eu fui para aprender tarot era uma senhora, ela devia ter uns 80, 90 anos e um colega meu disse, vai lá, ela é tão boa para ensinar e eu estive lá uma semana inteira das 9 às 5 todos os dias a aprender e eu toda contente, ele veio o meu baralho de tarot e veio com o livro e era tudo novo e eu assim, eu estou super feliz, vou aprender. Ele diz, Maria, esse baralho veio com um livro. Eu assim, pois veio. E ela diz, está cá esse livro. Eu assim, oh, e toda feliz. E dei-lhe o livro, agarrou-me o livro e meteu para o lixo. Eu pensei, o que é que tu estás a fazer? Isso é o meu livro, esse livro. Ela assim, não, 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 não. Aqui a gente vai aprender e vai dar mais força à tua habilidade e não é um livro que vai fazer É a isso. tua intuição, não é? Não é baseado no que é que lá está Sim, escrito. A intuição é que a própria pessoa é que guia, não é? As sim. cartas e a leitura, não é o livro, não é? Pois Mas é. no princípio eu não sabia isso. E depois dela fazer isso, e eu digo às minhas colegas, eu tenho uma coleção, eu já tenho dado a metade às pessoas, mas eu acho que eu tive um tempo onde eu tive quase 200 baralhos de tarot. Era tantos, e depois pessoas, que eles sabiam que eu adorava tarot, mandavam baralhos de tarot de prenda. Vinha da Inglaterra, vinha de outros países. E eu ia ao creio a fazer, outro baralho de tarot. Ai, tão lindo. E eu ficava tão super feliz com isso. Mas eu, no princípio, eu comecei a meter os livros fora. Uhum. Comecei a apanhar o feitiço que aquela senhora deu. É, já não precisa livro, já não precisa livro. A gente vai aprender com o nosso dom e ver como é que a gente comunica. Se a gente ouve mais, se a gente vê mais, Exato, se a gente sente mais, se é só saber e... Sim, exato. E você é, também acho que tem livro que ajuda a pessoa a pôr as cartas, não é? Você mostrou-me, sim, tem os livros, eu também vou fazer o link depois aos seus livros, você mostrou-me. Tem um sim. livro só para com as cartas
E eu Eu acho que tenho, a pessoa depois pode pôr aquele significado que dá à carta, não é? sim, eu tenho um livro, no princípio eu fiz inglês, depois eu fiz em português e espanhol. Uhum, E depois, quando foi? Foi o princípio deste ano. Eu fui para trás para o inglês e eu fiz lá ainda mais, eu meti mais informação dentro do livro inglês. Só eu tenho aqui esse uhum, tal. E depois este aqui embaixo é outro livro, mas esse é mais depois da pessoa aprender o tarot uhum, e quer escolher uma carta cada dia. uhum. Sabes? Hoje eu vou Exato, escolher sim, esta sim. carta. Orientar E o uma dia. Uhum, Sim, e eu acho que o tarot, eu adoro o tarot, porque eu acho que a gente todos têm a habilidade de saber da nossa vida, porque eu tenho ouvido pessoas dizer, não, não, tu tens de ir ter com outra pessoa para eles dizerem da tua vida. A gente, todos têm nossa o intuição, GPS. devíamos dar mais valor à nossa intuição, não é? Sim, sim, que Uhum. toda a gente tem, Sim, e depois mais que a gente acredita nas coisas que se passam e pensa, ai, aquilo correu bem, eu tinha uma ideia que era para fazer assim e afins, e correu tudo bem. Continua a fazer isso e esse dom fica muito mais forte, o exato. intuition fica muito mais forte. Uma coisa que eu digo aos meus alunos e às pessoas, e quando eu leio para eles, a gente todos tem habilidade dentro da gente. E também, se a gente quer falar com os nossos pais que estão do outro lado, ou os nossos avós, a gente pode falar e eles estão a ouvir a Uhum, gente. A gente não precisa um Miriam para falar para eles. uhum, Eles não saem do pé da gente, eles estão uhum. sempre a proteger a gente, sempre a dar sinais. E as pessoas, eu acho que a gente esquece disso e pensa que temos ir ter uma consulta com outra pessoa, que essa pessoa é special. Só É. eles é que podem fazer o trabalho. Mas a gente todos pode fazer o trabalho. E você A também gente todos. também desenvolve, tem programas para a pessoa, se quiser desenvolver essa capacidade, também Sim. pode, você também ajuda, não é? Sim, eu tenho grupos e eu também agora comecei a oferecer privado, porque há pessoas que querem aprender e é horários diferentes ou Pois, não sim, querem sim. aprender dentro de uma aula. Uhum, pois, Preferem aprender sozinho e exato. depois eu arranjo pessoas para cada vez que eles têm uma consulta com ele. Está tudo no website, eles Uhum, exato. registram e cada vez que eles têm uma aula eu trago uma pessoa para eles ensaiar com. Mas cada pessoa é diferente. Uns querem estar num grupo, outras pessoas preferem aprender privado por causa do horário, ou são pessoas que querem ser privados. E tu Claro, está certo. Tu claro. está certo. Tá bem. Yeah. Olha, eu tenho imensa pena, mas pronto, isto já está a dar sinal. Ahm, eu queria lhe agradecer mais uma vez e dizer às pessoas para confiarem em si. Você fala perfeitamente português, percebe-se perfeitamente. E se quiserem uma sessão com ela, com... Você foi muito simpática, você esteve doente, eu tinha só meia hora. Sim. Tinha-me dado só, eu paguei só meia hora, mas você prolongou para uma hora e agradeço-lhe isso também. Obrigadinho. E Maria, olha, desejo-lhe tudo bom e, Obrigadinho, Alexandra. e pronto, confiem que a Maria é excepcional, tem uma energia super positiva, como veem, e, e pronto, e é isso. Tenho pena de estar a acabar, tínhamos mais assuntos, mas pronto, é assim. Olha, Maria, tudo bom, está bem? Está bem, obrigadinho por ter-me convidado aqui. Gostei Não, muito desta conversa. E é sempre bom falar português. claro, claro que sim, claro que sim. Pronto, então vá, olha, muito obrigada mais uma vez e Obrigadinho. até à próxima. Obrigada. Tchau, tchau, everybody. Tchau. Bye. Adeus.